Gente, pra vocês verem como é tão demorado postar um vídeo no YouTube que acabou minha luz natural. E ainda não postou. Falta 15 minutos ainda pra terminar de postar o vídeo. O negócio é o seguinte, vamos continuar aqui. É que eu estava falando sobre a Ucrânia e me cortaram, né? Porque eu não tenho memória suficiente pra fazer vários vídeos seguidos. Eu tenho que postar um, passar pro computador. E aí, depois que eu passar pro computador, eu tenho que apagar no meu celular pra poder gravar outro. Mas enfim, o negócio é o seguinte, vamos continuar falando sobre a Ucrânia atual. O que aconteceu? A Rússia alegou que, atualmente, o que acontece? A Rússia alegou que porque a Ucrânia ela declarou independência. Aí a Rússia alegou que os ucranianos estavam perseguindo os russos no território da Ucrânia. E aí começou a atacar a Ucrânia. Mas aí que aí foram dois motivos que eles começaram a atacar a Ucrânia, que foi para proteger os russos e para impedir o avanço da OTAN. Aí o que aconteceu? Eles começaram a guerra, a bombardear o país, né, para que a influência ocidental não fosse tão grande na Ucrânia, que apesar da União Soviética ter caído, os russos ainda odeiam os Estados Unidos. E aí o que acontece? Em consequência disso, os Estados Unidos, acho que não só os Estados Unidos, deixa eu ver aqui. A União Europeia e os Estados Unidos começaram a aplicar duras sanções econômicas sobre o país. Começou a aplicar sobre a Rússia. E aí, tipo assim, gente, essa guerra tá sendo tão desnecessária, tá sendo tão chula. E aí, tipo, enquanto isso tá tendo milhões de pessoas refugiadas, várias sanções severas contra a Rússia, um aumento de gasto militar europeu e também tá tendo risco de escala global, essa briga aí, de risco de escala global, sem contar que tá tendo milhares de pessoas perdendo a vida, né? Desnecessariamente. Pessoas morreram, civis foram bombardeados por um problema que não é nem deles. Tá entendendo? Eles estão trabalhando, muitas crianças morreram a custo de ideais políticos. Mas enfim, isso também não é problema nosso. Muito rolê isso daí, né? Esses russos é fogo, né? Mas enfim, agora a gente vai partir para o assunto que a gente estava falando de assuntos muito conectadinhos, que conectavam uns aos outros. Agora a gente vai falar de outro assunto que vai conectar para os poderes paralelos, porque a gente ainda não saiu de conflito, tá? Acho que é óbvio. E a gente vai falar sobre... a Primavera Árabe. Ah, não sei o que é Primavera Árabe. Calma que eu vou te explicar, meu querido, o que é Primavera Árabe. Primavera Árabe é nada mais e nada menos do que uma revolta que rolou lá no norte da África, mais especificamente no Oriente Médio. Eu não lembro em qual país começou. Pera que eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhadinha aqui. Embora a Primavera Árabe não tenha alcançado bons resultados em algum país, em outros, na verdade, ela alcançou resultados bem bons. Ainda existe uma manifestação caracterizada como uma continuidade desse movimento. Em 2018, uma onda de protestos semelhantes ocorreram no Egito em 2011. O que aconteceu? Vou contar a história. Teve um jovenzinho que ele estava vendendo, ele era ambulante. Estava vendendo ali suas coisinhas pela rua. Mas aí o governo foi lá e proibiu, catou as coisas dele e processou ele. Processou ele? Não sei. Mas pegaram as coisas dele e impediram ele de vender. Aí essa população falou, o quê? Já tava rolando um monte de problema. Aí aconteceu isso daí, eles ficaram revoltados. Com motivo, né, coitado do menino. Não sei o nome desse menino, não sei quantos anos ele tinha, só sei que por conta disso começou a ter uma revolta. E aí, essa guerra começou a se espalhar. Essa revolta começou a se espalhar pelo Oriente Médio. Aí aqui, ó, no livro próprio fala, página 15, fala o seguinte. Aqui, ó, se espalhou em 2011, se espalhou para o Sudão, levando ao final do reinado de Omar. Aí foi pra Nigéria, aí também foi pro Líbano, foi pro Iraque, foi pra Líbia, foi pra um monte de lugar.
aconteceu? Na Tunísia, o ditador caiu por causa dessa revolta. No Egito, houve a guerra de Mubarak, depois do golpe militar. Aí na Líbia, o ditador Gaddafi foi morto na guerra civil. Aí na Síria, houve protestos que viraram uma guerra civil brutal e que ela ainda está em andamento. Triste, né, galera? E resultou, em geral, numa instabilidade e surgimento de grupos extremistas, tá? Tipo assim, grupos extremistas mesmos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, a gente vai falar deles praticamente agora, porque a gente vai entrar na geopolítica de governos e poderes paralelos. Que esse vídeo é polêmico, tá? Que eu tô com medo de postar no YouTube, aliás, porque vai falar de muitas coisas perigosas, né? Mas que são necessárias. O que acontece? Agora, a gente vai falar sobre grupos extremistas que surgiram, né? Principalmente lá no Oriente Médio, que eles têm esse rolê aí. E a gente vai falar também sobre Comando Vermelho, PCC, por isso que eu tô com um pouco de cagaço. Porque eu, tipo, exemplo, a máfia japonesa, italiana, eu espero, e máfia russa, eu espero nunca chegar no alcance deles vir atrás de mim. Mas o PCC e o Comando Vermelho tá aqui do lado, né? Mas enfim, a gente vai falar de uma forma super didática e neutra. Rock and roll. O que acontece? A gente vai começar falando sobre os grupos extremistas, porque é o que a gente acabou de falar. Por causa da Primavera Árabe, surgiram alguns grupos extremistas. E a gente vai falar sobre eles agora. E aí, os principais que a gente vai falar aqui são os 4, sim, os que estão reinando o mundo. Os, tipo, a gente vai falar sobre 2 famosos. Não que os outros 2 não sejam. A gente vai falar sobre 2 famosos. Aí um que tá rolando aqui agora, um que teve um movimento importante numa parte da história do mundo. E os outros 2 são os bambãs. Entendeu? Não é nem que eles são pebinhas. Não, eles são bambãs. Eles são os poderosos. Aí a gente vai falando sobre o Al-Qaeda. E esses grupos, eles estão localizados na página 23, que a gente falou que é importantíssimo. Então prestem atenção no que eu vou falar aqui, porque ela disse que provavelmente vai cair na prova. O que acontece? O Al-Qaeda, ele significa... O nome da Al-Qaeda significa base. O significado do nome do grupo é base. E aí, é possível, vamos ler aqui a parte do grupo pra gente conversar sobre aqui. É possível que esse grupo seja um dos mais conhecidos do mundo em virtude de atentados praticados no início do século XXI. Por exemplo, a Terra das Torres Gêmeas. Pois é. Esse aqui é super famosíssimo, né? Aí, nas Torres Gêmeas de World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. Ficará por muito tempo na memória coletiva devido às muitas imagens feitas. Seu principal líder foi Osama Bin Laden. Foi procurado durante anos, até que, 2 de maio de 2011, ele foi morto no Paquistão por um agrupamento especial da Marinha dos Estados Unidos. A tragédia produzida por esse grupo terrorista tiveram graves consequências, o que favoreceu o surgimento da lei USA Patriot Act, também conhecida como os Estados Unidos como Lei Bush, BUSH. Aí, o Al-Qaeda é uma rede de jihadista fundada por Osama Bin Laden. Ele foi conhecido pelo rolê das Torres Gêmeas, né? Sobre o atentado das Torres Gêmeas. E o objetivo dele, ele quer impulsionar a influência ocidental. Ele quer o quê? Ele quer expulsar. Falei errado. Eu falei impulsionar, mas é expulsar a influência ocidental do Oriente Médio. Gente, vocês vão ver que a maioria dos grupos extremos que são mais conhecidos, eles são meio contra o Ocidente. Com motivo? Sim, né? Mas
também não tem porquê, né? Ser tão extremista, mas ele não gosta muito do Ocidente, não. Às vezes nem os ocidentais gostam do Ocidente, não vamos julgar eles também não, só pelas ações, né? Porque também não tinha porquê, né? Fazer igual Martin Luther King, ninguém quer. Mas enfim, não vamos criticar muito essa galera, não. Aí, agora as pessoas que a gente vai falar é o ISIS, que é super conhecido, e ele é um dos mais bambambãs, que eu não sei se é o Boko Haram, eu acho que é o Al-Qaeda, que é porque, por isso o nome dele ser base, tipo, ele é meio que a base de tudo, se eu não me engano. Que o Al-Qaeda e o ISIS, eles, tipo, são, tipo, tudo tá ligado a eles dois, entendeu? Porque eles, igual eu falei, são dois bambambãs e dois conhecidos. Aí, ou é o Boko Haram? Não é Boko Haram, não. Boko Haram é outro rolê. O Al-Qaeda e o ISIS, que é o Estado Islâmico, eles são os bambambãs. Eles são as potências dos grupos extremos. Não é à toa que todos os, tipo, Hamas, o Boko Haram, outros grupos aí, eles estão ligados ao Al-Qaeda ou ISIS, ou estão ligados aos dois, porque eles têm ideias muito parecidas. E o Al-Qaeda eu acho que é o mais, tipo, cabeça de todos, entendeu? Mas o Estado Islâmico também é potente, ele é top, sim, tudo tá ligado a ele. Top potencialmente falando, né? Aí, o Estado Islâmico, ele surgiu de... Ó, falei que o Al-Qaeda, ele é o bambambam. Por que que o Al-Qaeda é o bambambam? Porque o Estado Islâmico surgiu do Al-Qaeda, entendeu? Lá no Iraque. Aí a gente vai ler aqui agora ele no livro. Acompanhe a leitura, página 23. Também chamado de Estado Islâmico do Iraque e da Síria, esse grupo foi formado após a Guerra do Iraque em 2003, tratando-se de um grupo de jihadista, fundamentalista e extremista radical. Ganhou notoriedade usando as redes sociais, na qual postava cenas de execuções. Tanto... Ixi, nem sei se pode falar isso no YouTube. Sangue, né? Mas enfim, tô com medo do vídeo não poder subir, gente. Aí, ó, eles perseguiam cristãos contra islâmicos que não defendiam a sua linha de pensamento, praticando alguns atentados na Europa com grande saldo de vítimas fatais. Vou ler até aqui porque eu tô com medo realmente do vídeo não subir. Então, o Estado Islâmico Olha, gente, o vídeo postou. Não teve nenhum problema, graças a Deus. Ai, que benção. O que acontece? O Estado Islâmico, o Al-Qaeda, ele antecede o Estado Islâmico. Então, a partir da guerra que teve lá no Iraque, houve, a partir do Al-Qaeda, o Estado Islâmico. E aí, ele é do Iraque e da Síria, fechou? E eles são totalmente extremistas, igual eu falei, se você não vai com eles, você vai de vala, entendeu? Você vai de arrasta pra cima, você vai de F no chat, você vai de Barney, sei lá, você vai com Deus, entendeu? Você vai pra qualquer canto, mas você não fica mais por aqui não. Você vai pro mundo paralelo. Ai de você contrariar eles, entendeu? Eles são super... E igual eu falei, esses dois, tipo assim... O Estado Islâmico, o ISIS, ele vem depois, né? Ele é descendente do Al-Qaeda. Mas só que esses dois, principalmente o Estado Islâmico, ele tá envolvido com todos os outros. Isso é loucura, meio babadeiro. Mas enfim, vamos pro próximo grupo extremista, que é o Hamas. Que ele tá super famoso por causa lá do rolê da Palestina. E o Hamas, ele é um grupo palestino, político e militar que controla a Gaza. E eles têm conflito direto com Israel, e ele tem uma mistura de militância religiosa e nacionalista. Gente, se vocês não sabem o rolê que aconteceu, tem todo o rolê territorial do Israel contra a Palestina, né? Porque eles pegaram lá o território, a ONU divide o território entre os palestinos e os israelitas.
E aí os palestinos não gostaram, porque eu também não julgo os palestinos não terem gostado, né? Coitados. Imagina só a situação, você tá na sua casa, aí chega uma pessoa do fim do mundo, do raio que o parta, entendeu? Brotou lá, falando assim, essa casa é minha. Aí você vai falar assim, não, a casa não é sua, não, a casa é minha. Aí a pessoa fala assim, não, a casa é minha. E aí você vai chegando, você chega no síndico do prédio, do seu apartamento, que eu falei casa, mas vamos falar que apartamento que é melhor. Você chega no síndico do prédio e fala assim, síndico do prédio, não, vou falar síndico do prédio, fulano tá falando que é minha casa, que a casa é dele, mas a casa é minha. Aí o síndico do prédio fala assim, não, vamos resolver esse problema de uma forma simples, divide a terra. Foi tipo Salomão chegando para as duas mães e falando assim, para de beber no meio e dá um pedaço pra cada. Foi isso que aconteceu. Você imagina a revolta dos palestinos tendo que ouvir da ONU que vai ter que dividir o território. E sabe qual é o pior? Falaram, boatos aí, que eles ficaram com a pior parte do território. Israel ficou lá com a parte legalzinha tal, e eles ficaram com a parte peba. Imagina que situação ruim, entendeu? Era como, tipo assim, dividindo a casa, a pessoa ficou com um quarto e cozinha, você ficou com... Não, a pessoa ficou com sala e cozinha, você ficou com quarto e banheiro. É tipo isso, entendeu? A pessoa ficou com a parte que tinha uma vista legal e você ficou com a parte que virada pra parede. Entendeu? Que isso aconteceu comigo, porque minha mãe trocou de quarto comigo, ela ficou com a vista legal, eu fiquei com a vista virada pro prédio do Lula. Mas enfim... Vamos ler aqui um pouquinho sobre o Hamas, que também tá na página 23. Que fala assim, esse grupo terrorista teve origem em 1987, logo após a primeira intifada, ou Guerra das Pedras, quando os palestinos atacaram o exército israelense munidos com paus e pedras. Eu achei humilde eles. Aí, então, tipo, meio que foi por isso. Israel, né? Amai o próximo como a ti mesmo. revoltou e teve todo esse problema e foi aí que surgiu o Hamas. Então vamos pro próximo, que é a Al-Qaeda, ele tá na página 24, vamos abrir lá. Não falei errado, eu falei Al-Qaeda, né? Boko Haram, que eu vou falar agora. Boko Haram, eles são bem punks, tá? Que é o último grupo que eu vou falar, porque o tempo tá acabando, vai ter que fazer parte 3. O que acontece? Boko Haram, ele é um grupo extremista da Nigéria e ele é conhecido por seus sequestros em massa, como das meninas de Chibok. O que é esse sequestro das meninas de Chibok? Ana, vou te explicar aqui rapidinho. O que aconteceu? Tinha uma escola lá religiosa, porque eles também são contra o Ocidente. Que ele atua no centro da África, na Nigéria, no Chad e Camarões. Eles são contra o Ocidente, eles são tudo contra o Ocidente. E a escola era meio ocidental e as meninas eram cristãs. E aí eles entraram nessa escola, no dormitório das meninas, sequestraram as meninas e levaram elas pro Raio que o parta. Algumas conseguiram fugir no processo, fizeram entrevistas falando, eu fugi no meio do caminho, outras fugiram depois e algumas estão desaparecidas até hoje. Esse é o caso mais famoso deles, né? E vai acabar o tempo do vídeo, então um beijo, até o próximo.